a targeted attack, and Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o canal de linguagem corporal mais assistido do mundo. E hoje falaremos sobre Hans Niemann, que até então era tido como uma das maiores promessas do xadrez em nível mundial e agora é visto de maneira muito negativa, até mesmo como um grande trapaceiro por inúmeras pessoas. O que será que seu comportamento não verbal nos mostra na entrevista? Medo, ansiedade, incômodo? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais, só que antes vale a pena lembrar, se você gosta de entender o que as pessoas ao seu redor estão sentindo e analisar as pessoas para ter melhores relacionamentos, conseguir conversar em público e conseguir abordar melhor as outras pessoas, se inscreve agora no canal Metaforando para aprender tudo isso e muito mais e conferir todo o nosso conteúdo de linguagem corporal. Clica aqui no botãozinho para se inscrever, curte e compartilhe o nosso vídeo. Sem mais delongas, bora pro caso. Hans Niemann, de apenas 19 anos, é o nome de um dos maiores enxadristas da atualidade. Uma figura que tem ficado cada vez mais famosa e ganhando cada vez mais notoriedade. Porém, recentemente teve seu nome envolvido em uma das maiores polêmicas da história do xadrez mundial. Niemann é hoje acusado por inúmeras pessoas de ter trapaceado em diversas partidas, inclusive em uma das partidas mais polêmicas após ter derrotado o norueguês Magnus Carlsen, teria ficado claro para muitas pessoas que Niemann estaria trapaceando. E acontece que recentemente uma investigação do site chess.com, um dos principais sites de torneios de xadrez online, apontou que Niemann provavelmente trapaceou em mais de 100 partidas na plataforma, inclusive em eventos com premiação em dinheiro. Ao mesmo tempo, o relatório de 72 páginas diz que não foi possível encontrar evidências estatísticas concretas de que o enxadrista tenha trapaceado em duelos pessoalmente. Niemann ganhou notoriedade no início de setembro após derrotar o norueguês Magnus Carlsen, campeão mundial desde 2013, no prestigiado torneio Sinquefield Cup 2022, em St. Louis. E após inúmeros rumores e várias pessoas acusando que ele estaria trapaceando, foi feita recentemente uma entrevista com Hans Niemann, justamente confrontando ele sobre os rumores e sobre as acusações de trapaça. E é basicamente em cima dessa entrevista que iremos tecer alguns comentários analíticos acerca do comportamento não verbal de Hans Niemann. Vale lembrar que essa análise foi feita de forma colaborativa com a perita judicial Giovanna Menoncello e que nosso objetivo aqui é falar sobre comportamentos não verbais e comportamentos emocionais observados na expressão corporal. Não estamos aqui para fazer julgamento de valor e nem para tecer qualquer tipo de comentário sobre a ética ou antiética das pessoas envolvidas nesse vídeo. Portanto, peço a todos que respeitem as pessoas no vídeo e bora para análise. basically, I wanted to gain some rating. I just wanted to get high rated so I could play stronger players. So I cheated in random games on chess.com. Now, I was confronted, I confessed, and this is the single biggest mistake of my life, and I'm completely ashamed, and I'm telling the world because I do not want any misrepresentation. Nesse trecho, podemos traçar a linha de base de Hans Niemann. Linha de base é o conceito explicado na literatura não verbal que diz respeito à forma padrão da pessoa de se comunicar em dado contexto. Se a pessoa está ansiosa no momento e se contextualmente podemos explicar essa ansiedade, podemos dizer que a linha de base dela está variando de acordo com o contexto. Alguém que está sendo entrevistado e tem vários elementos, como por exemplo uma luz forte direcionada no rosto, uma luz quente, perguntas desconfortáveis e outros elementos, pode apresentar uma linha de base de ansiedade. E no comportamento não verbal, usamos a linha de base de forma comparativa. Ou seja, primeiro traçamos a linha de base de alguém e observamos em que momento essa pessoa apresentou uma quebra da linha de base. Ou seja, em que momento que ela ficou mais ansiosa ou demonstrou mais indicadores de desconforto. E assim, partindo disso, podemos então ter indícios de quais foram os momentos onde a pessoa apresentou mais desconforto que podem ou não estar associados ao processo de desonestidade. Basically, I wanted to gain some rating. I just wanted to get high rated so I could play stronger players. So I cheated in random games on chess.com. Now, I was confronted, I confessed, and this is the single biggest mistake of my life, and I'm completely ashamed, and I'm telling the world because I do not want any misrepresentation. Voltando aqui então, nesse momento, podemos analisar a linha de base de Hans Niemann. Ele possui um fluxo verbal bem acelerado com poucas pausas.
Inclusive as pausas que ele dá quando o faz são muito curtas. Ele utiliza bastante gestos ilustradores para contextualizar o que ele está falando, majoritariamente com a sua mão direita, e faz pontuações com a cabeça para ilustrar enquanto fala. Partindo da linha de base dele, então, vamos para a análise. But I want to tell the truth. Now this happened. I'm deeply, deeply ashamed of it. But keep in mind, I was 16 years old. I never wanted to hurt anyone. These were random games. I would never could even fathom doing it in a real game. Nesse momento, Niemann confessa ter trapaceado 2 vezes em jogos online, mas afirma que nunca trapacearia em um jogo real. Nesse momento, podemos perceber uma alteração do fluxo verbal. Ele conclui a última frase em um fluxo verbal ainda mais acelerado do que ele costuma falar, e até chega a gaguejar por conta disso. And this is something, it's not something I was doing consistently. Never when I was streaming did I cheat. Never did I misrepresent my strength. So I made this mistake. I was confronted by chess.com. I had fully admitted and I stopped playing chess.com. Now, além disso, nesse trecho também ele faz mais pausas e pausas mais longas, sem mencionar no fato de que ele altera o tempo de pronúncia da linguagem. Quando ele afirma que trapaceou, ele diz, eu trapaceei, já fiz isso. Ele diz, agora que isso aconteceu. Percebam que ele fala, eu cometi esse erro, isso é algo que eu pensei, eu cometi esse erro, ou seja, ele afirma que cometeu, que fez isso, que de fato cometeu, que de fato pensou. Ele conjuga então dessa forma quando fala da trapaça que fez. Já quando ele vai falar sobre os tempos atuais, ele muda a forma de conjugar, dizendo que não faria, eu não faria isso, eu não cometeria, eu não trapacearia. E isso pode ser o que nós falamos de alteração do tempo verbal ou script memory. Basicamente, script memory é um conceito muito utilizado em relatos desonestos, conforme explicado em Getting to the Truth, que diz respeito a usar informações, como o próprio nome diz, que estão pré-salvas numa espécie de roteiro mental que nós temos sobre as coisas. Ao invés de dizer que nós não fizemos tal coisa, nós podemos pegar uma ideia pré-salva na nossa cabeça e dizer não faríamos isso. A gente pode observar isso de forma prática no seguinte exemplo. Imagine que um assassino mata a sua esposa no seu horário de almoço e volta para o trabalho de forma normal. Depois, quando ele é investigado e interrogado por esse suposto crime, como um dos principais suspeitos, ele faz o seguinte relato ao falar sobre o dia do crime. Bom, eu acordei, tomei café da manhã, tomei banho, fui para a empresa. Aí na hora do almoço, geralmente então aí eu teria almoçado entre 13h30 até umas 14h30, em seguida teria ali lavado a mão e já teria me encaminhado para a empresa, onde eu voltei, escovei o dente e fiquei até a hora de ir embora. Conseguem perceber esse momento onde tem a alteração do tempo verbal que sai do passado e vai para o futuro? Isso seria a script memory, quando eu preencho com algo que eu sei na minha cabeça que seria o comum, ou seja, que eu teria feito normalmente. E sim, esse tipo de situação, esse tipo de alteração de tempo em relatos é muito comum em situações de desonestidade ou até mesmo de manipulação verbal. Mas lembrando, pessoal, nunca podemos concluir uma situação com base em um único sinal ou em um único critério não verbal. Tá certo? in an absolutely ridiculous mistake. In unrated games, after that, when I was 12, I have never, ever in my life cheated in an over-the-board game, in an online tournament. They were in unrated games. And I'm admitting this, and I'm saying my truth because I do not want any misrepresentation. Mas, por conta de todas essas alterações momentâneas, podemos dizer que além de um pico de ansiedade nesse momento, nós temos também um pico de desconforto e potenciais sinais incongruentes nesse momento. Ele fala que só teria, então, trapaceado quando era mais novo, e nunca depois disso. I would never could even fathom doing it in a real game. Now, unfortunately now, there has been a targeted attack, and some recent events have made it really, really difficult for me to not stop speaking. Mudando de trecho. Aqui, podemos perceber uma alteração no fluxo respiratório. Ele fica com a respiração mais ofegante e, consequentemente, dá pausas mais longas para puxar ar. Now, unfortunately now, there has been novamente, mais um indicativo de aumento de ansiedade e estresse. A targeted attack, and some recent events have made it really, really difficult for me to not stop speaking. Nesse trecho, ele menciona que recentemente teria recebido alguns ataques em alguns eventos. Nesse momento, vemos uma expressão de medo, caracterizada pelas contrações das AUs 1, mais 2, mais 5, mais 20. O medo, em certos contextos, pode sim estar associado ao Detection Apprehension, que é uma condição explicada em Telling Lies como o medo de ser pego mentindo, mas também, quando sentimos medo de não sermos acreditados quando estamos dizendo a verdade, podemos sim exibir o comportamento de medo. I get an email from chess.com saying that they've privately removed access to my chess.com account and that they have uninvited me from the Global Chess Championship. Now,
3 days ago, I met with someone very high up in chess.com at the Singfield Cup, had amazing words. But because of this game against Magnus, because of what he said, they have decided to completely remove me from their website. Nesse momento ele menciona que por conta do jogo contra Magnus, o Chess.com removeu o acesso dele e não o convidou para o torneio. Aqui podemos perceber uma expressão de raiva. Now, after being not playing in chess.com events, I went to over-the-board tournaments, and I decided to myself that the only way to make up for my mistake was to prove to myself and to prove to others that I could win myself. Now that has been my mission, and that is why I've lived in a suitcase for 2 years. That is why I have played 260 games in 1 year. That is why I've training 12 hours a day, because I have something to prove. Aqui ele diz que por não estar nos eventos do Chess.com, ele foi para os torneios presenciais para provar que poderia vencer. Nesse momento em que ele fala que era para isso que ele treinava 12 horas por dia, vemos novamente uma expressão de raiva. A emoção de raiva, conforme evidenciado em Emotions Revealed e também nas pesquisas da Universalidade das Emoções, é uma emoção que está comumente associada à sensação de injustiça ou à frustração dos nossos planos, quando sentimos que estamos sendo injustiçados. The fact that he did it without saying it, he knew the insinuations that would follow. If you look at social media, every single platform, I'm getting thousands of messages, not thousands, sorry, there are thousands of tweets. Everyone is attacking me. And some people are defending me, and I really appreciate those. But when I see people attack me with absolutely zero evidence, people have zero. I'm the only person who knows what happened, and I'm telling you guys that this is the truth. Nesse momento em que ele fala que está recebendo vários ataques nas redes sociais, vemos novamente uma outra expressão de raiva. Em seguida ele diz que ele é a única pessoa que realmente sabe a verdade do que aconteceu e que essa é a verdade. I'm the only person who knows what happened, and I'm telling you guys that this is the truth. Nesse momento ele volta a acelerar o seu fluxo verbal no final da frase e podemos perceber também uma queda no volume vocal quando ele fala: essa é a verdade. I'm the only person who knows what happened, and I'm telling you guys that this is the truth. Queda no volume vocal, conforme explicado no artigo The Voice of Deception, pode sim acontecer em momentos de incerteza ou até mesmo de uma manipulação do discurso, quando temos insegurança do que estamos falando. É como se fosse uma tentativa involuntária do nosso corpo de falar mais baixo aquilo que não temos tanta certeza. Você provavelmente já passou por isso na escola, quando a professora perguntava algo, por exemplo, quem descobriu o Brasil, e você meio inseguro tinha que responder, mas não tinha muita certeza, então falava Pedro Álvares Cabral, de uma maneira um pouco mais baixa, quase como se quisesse ficar em silêncio. And you know what? This is the truth, and I would really, and now Magnus can and Hikaru, I've never ever cheated against you in an online game, and it never happened. Nesse trecho em que ele fala especificamente dos enxadristas Magnus e Hikaru, podemos perceber diversos sinais associados à ansiedade. Aqui temos o umerecimento labial e a inspirada funda. And you know what? Que são alterações psicofisiológicas associadas à ansiedade. Além disso, podemos perceber uma inquietação corporal. Ele movimenta o corpo e mexe os ombros repetidas vezes. E, por fim, o fluxo verbal com bastante pausas e gagueiras. Ele novamente tem dificuldade até mesmo para formular essa frase. This is the truth, and I would really, and now Magnus can and Hikaru, I've never ever cheated against you in an online game, and it never happened. E seriam esses então alguns momentos onde ele apresenta um pico de desconforto e um pico de ansiedade. Sendo essa então a nossa conclusão do vídeo. Ele apresenta diversos comportamentos associados à elevação de ansiedade e de desconforto, principalmente quando fala sobre as acusações de trapaça e sobre os enxadristas Magnus e Hikaru. Bom, essa foi então a nossa análise. Se você gostou, já sabe, se inscreve aqui nesse canal, ajuda a gente, curte, compartilha o nosso vídeo, tá certo? Vamos ajudar a mais pessoas conhecerem esse maravilhoso universo da linguagem corporal. Comenta aqui quem mais você quer ver analisado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!